Visão Geral. Oferecimento Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui. Sempre ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. E olha que o slogan do programa, exatamente para a entrevista de hoje, ele se adequa especialmente. Porque depois da entrevista, talvez, eu digo talvez para vocês, para mim com certeza, as coisas vão mudar. Sabe aquela letra de música, daqui para frente tudo vai ser diferente? Vamos lá. Vou entrevistar Leandro Marcondes, ele é CEO da empresa Experiência de Sucesso. O assunto hoje é dinheiro. Dinheiro no bolso, mas que não pode se tornar vendaval. Leandro, que bom recebê-lo aqui. Obrigado, Seja Alberto. muito bem-vindo, viu? Com certeza. Acompanhei um pouquinho da sua entrevista hoje na Rádio Brasil e já estava tudo acertado aqui para a gente fazer a entrevista com você. Eu tenho certeza que, como eu disse aí na abertura, as pessoas vão se adequar a muita coisa, porque nós estamos vivendo um momento complicado sob o ponto de vista financeiro e, de repente, vem alguém aqui para nos ajudar. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, o Marcondes, ou Leandro Marcondes. Formado em administração de empresa, técnico em contabilidade, passou de lavador de pratos em Londres. Melhor lavar prato em Londres que no Brás, em São Paulo, né? Para um empresário de sucesso no ramo de palestras, com o MMI, Millionaire Minds Intensive. Acertei, não? E já contou com a participação de aproximadamente 20 mil pessoas no Brasil. Muito legal. Eu errei quando eu falei que depois da entrevista de hoje as pessoas vão ter uma consciência diferente do gastar e do ganhar? Não, eu acredito que você falou certo, porque como você falou na rádio mesmo hoje, antes da gente começar a falar, antes de começar a gravar, a gente estava falando e a Érica, que estava lá presente, falou, eu já conheço isso que você está falando, eu pratico isso. Então, é uma coisa simples que pessoas com pouco dinheiro ou com muito dinheiro podem aplicar e ter resultado. Muito bem. Você nasceu onde, Leandro? Barra do Piraí, você conhece? Barra do Piraí, Rio de Janeiro, estado do Rio, tá certo? Oh, nossa! Claro, e não tem como. Eu até arrisquei, se bem que o pessoal do Nordeste também deixa escapar um pouquinho o SES, né? Mas aliás, eu gosto muito dessa pronúncia de vocês, viu? Acho muito legal. Vocês são um povo privilegiado porque vocês têm... o time de vocês no Rio de Janeiro tem dois nomes. Tem o Vasco e o Vasco. Para nós aqui em São Paulo é Vasco, para vocês lá é Vasco. Vamos lá. Você tem uma história muito interessante, né? E eu queria que você passasse para a gente o que é essa história de lavar prato em Londres. O que acontece? Eu fui para Londres, eu morava aqui, morava em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Trabalhava numa indústria alimentícia como gerente financeiro. E minha vida não estava muito legal. Um casal morava em Londres, falou assim, vem pra cá, cara, tá muito bom aqui. Eu falei, todo mundo me falava na época... Que ano isso? Isso em 2003. 2003. 2002 para 2003. Tá. E aí, todo mundo falava assim, se você aprende o inglês, você arruma um emprego para ganhar mais dinheiro. Tá. Né? Eu acho que até hoje ainda tem muito disso. Sem dúvida. Né? Você sabe o inglês e o espanhol, tua chance de ter dinheiro é maior. Muito maior. Então eu falei, eu vou passar 9 meses em Londres, aprendo inglês, volto, eu vou arrumar um emprego muito melhor do que eu tinha. Esse era o objetivo. O que aconteceu? No primeiro dia que eu cheguei em Londres, eu apaixonei pela cidade. Sim. Era um dia de verão, dia 8 de junho de 2003. Dava aquele nevoeiro, dava para ver o céu. 38 graus de temperatura, coisa linda. E aí eu falei, uau, isso aqui, né, maravilhoso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, mas a realidade era um pouco diferente, porque na época foi quando teve aquela subida do dólar absurda. Então eu tinha vendido meu carro, meu apartamento e minha moto, levei dinheiro, dólar. Sim. Só que eu levei o dólar na época ele bateu 3,80. Eu acho que era 3,80, 3,70. Alguma coisa assim. Ele assim. Quando eu cheguei lá, o dinheiro era muito menos do que quando eu programei a ida. Lá é Libra, inclusive. Lá é Libra, que ainda tinha a nova conversão e perda de novo.
A Libra chegou a bater 6,30 naquele ano. Que loucura. É. Então, eu cheguei com dinheiro que eu achava que dava para uns 6 meses, mas deu só para 3. Tá. E aí, você faz o que com isso? Você tem que lavar Até prato. liga pro papai. Sem dúvida. E o papai fala... O papai filho, manda o sabão, manda a buchinha para lavar isso, prato. Exatamente. Aí uma amiga falou, ó, tem um emprego para você. Eu achei que era de garçom, chegou lá, era para lavar prato. E agradeço muito, porque trabalhei 2 anos nesse restaurante, lavando prato. Lavando pratos. Aprendi o Mas inglês não lá tinha uma dentro. máquina de lavar prato no restaurante? Tem, mas as panelas não, né? Você tinha que botar os luvão, muito lavar bem, a panela, tá. porque queima, né? O Com chefe às certeza. vezes erra a comida e queima. Tá E certo. era restaurante de buffet, assim, então era muita quantidade de prato, né? 500 pratos num dia. Fome você não passou, né? Não, graças a certeza. Deus. Naquele momento, não. Aprendi o inglês ali dentro, porque as pessoas que trabalhavam comigo só falavam inglês. E você foi para lá, você não falava inglês? Zero. Pra mim, pra você ter uma ideia, eu sabia tanto inglês que Sky era só TV a cabo. Ah. Era o nível de inglês que eu Entendi. tinha. Entendi. Né? Hoje, graças a Deus, eu falo fluentemente inglês. Fluentemente. É. Quanto tempo você ficou lá? Tô lá até hoje, Ah, 14 você tá anos. indo, você Eu tá morando moro em lá e Londres? aqui. Em São Paulo e Londres. Muito bom, muito bom. Nas duas Onde é cidades. mais gostoso morar? Eu acho que Londres. Londres. É. Londres. São Paulo, assim, o que é bom aqui do Brasil são as pessoas, é o crescimento que você vê resultado, mas a gente ainda precisa mudar um pouco aquilo que todo mundo discute, né? Londres ainda tem a lei que 11 horas os bares fecham? Tem tudo esse negócio? Tem lugar que tem licença para mais tarde, os pubs têm licença de horário de venda de álcool. Mas também é o seguinte, né? Eu estava uma vez em Londres tomando um negocinho na calçada ali e tal, quando deu 11 horas, a gente entrou todo para dentro do bar e ficou tomando dentro do bar. Mas pelo menos não está Tem bares que têm perturbando. licença para isso. Muito bem. Mas isso foi tudo ocasionado por causa de jogo de futebol, dos hooligans. Sim, dos brigando. hooligans e tal, Exatamente. né? Que, aliás, serviu de exemplo para o mundo, né? O que os ingleses fizeram. Mas vamos lá, Leandro. Eu ia perguntar em particular, mas vou perguntar aqui. Como é que a gente fica rico? Muitas pessoas fazem essa mesma pergunta. E aí a gente fala assim, infelizmente a pergunta está feita de maneira errada. Né? Como é que eu eu só faço? fiz assim porque está escrito aqui, viu? Sim. Porque se você me ensinasse, Não, eu faria mas- diferente. Exatamente. É que assim, as pessoas pensam como eu vou ficar rico. E isso é falado para os maiores gurus, principalmente financeiros do mundo. A pergunta seria assim, como é que eu ajudo maior o número de pessoas? Como é que eu ajudo O maior número o de maior pessoas. número de pessoas? Porque para e pensa assim, todas as pessoas que hoje estão ganhando muito dinheiro, ou eles têm um negócio que muita gente usa, Sim. ou eles fazem alguma coisa que eles ensinam a um número muito grande de pessoas. Se eu te ensinar a ganhar dinheiro, você compraria um produto meu? Aí eu prometo que eu compro. Pronto. Tá aí Prometo já que eu mostrando uma coisa. Então eu vou te ensinar e o que vai acontecer, como eu falei com a Larissa, né? A partir do momento que eu te ensinar, eu sei o que você vai fazer. Você vai contar para todo mundo. Sim. E aí você vai ser a pessoa que vai fazer propaganda minha. E vai vender para Eu mim. vou ser o grande marqueteiro dos seus Exato. produtos. Exatamente. Isso acontece porque eu fui isso. Eu só trouxe o Millionaire Mind Intensive para o Brasil porque eu fiz esse treinamento em Londres quando eu estava quebrado. E para mim fez uma mudança de pensamento completamente diferente do que eu já havia ouvido falar, aprendido. Meu pai trabalhou 30 e poucos anos em banco. Foi bem sucedido. Mas e aí? E o que é que tem a ver a sua história com o Guarani de Campinas? Já que você está em Londres, mora no Brasil, o que tem a ver com a história do Guarani? Não é a minha só com a dele, mas, né? Mas de todos os brasileiros. Por causa de uma administração errada financeira, o Guarani teve todo esse problema. Sim. O que Guarani, tantos clubes, na portuguesa também. e Mas tantos por quê? outros aí. Por uma conta muito simples, que não precisa ser contador para saber. Se você gastar mais do que você ganha, Vai gerar uma inflação. Aliás, né? eu tenho meu velho e querido pai que mora lá no condomínio Paraíso, que fica no céu. Eu tenho os ensinamentos e uma lembrança deliciosa, sobretudo de alguns ensinamentos, quando ele me dizia o seguinte: filho, ser um administrador, você tem que aprender a administrar duas colunas, a coluna da entrada e a coluna da saída. É isso que você tem que aprender a administrar. E as pessoas não fazem isso. Mas você viu a simplicidade que seu pai falava? Sim, entrada e saída. É só isso. É você gastar menos do que você Do que ganha. você ganha.
Aí as pessoas falam assim, né, qual é o segredo do sucesso? Primeiro deles, gaste menos do que você ganha. Agora eu pergunto a você, como ganhar mais e como gastar menos? Tá, como gastar menos? Vamos pela, né, que é o que dói mais nas pessoas. Tá. Porque as pessoas sempre vão dar desculpa que ganhar mais é mais difícil. Né? Entendi. Entre uma coisa e outra. O que é que hoje, né, a gente estava batendo um papo antes aqui, Sim. você estava me dando exemplo de coisas na sua casa. O que é que hoje você poderia economizar na sua casa? Né? Você falou, estava gastando, posso falar até? Né? Estava gastando X a mais num programa de televisão que eu assinei e nunca assistia. Sim. É uma economia. Sim. Pequena, mas é uma economia. Então, se você somar mas no você ano... sabia que o barco afunda por causa dos Por pequenos causa do furinhos? furinho, exatamente. Aquilo toda hora Então, ali assim, vai... é só R$20. Só que R$20 vezes R$20, vezes 20 vezes, dá 400. R$400, exatamente. E se você pegar 400 vezes 12, dá 4.800. Sim, e assim é uma dízima periódica. Só que 20 seu, 20 da sua mulher, 20 de um filho, 20 do outro, já deu 80. Já deu 80, nós já multiplicamos. exatamente. E o que a gente fala em nossos treinamentos é o seguinte, simplificar. Não é viver passando necessidade, não é isso. Passar fome, passar vontade, nada disso. Mas um exemplo que eu dei, que eu aprendi com um amigo, ele escreveu no cartão de crédito dele assim, isso que eu estou querendo comprar agora, eu realmente preciso? Então tá na carteira dele, toda vez que ele tem a vontade de comprar uma coisa, ele abre. Se for uma coisa que era só uma vontade que ele tinha, ele não compra. Mas se for uma necessidade, ele compra. E eu sei... Deixa eu te perguntar, desculpa te Claro. interromper. A vida não fica meio chata assim, não? Ótima pergunta. Não. Porque a forma como a gente ensina no nosso treinamento de como você gerenciar, ou seja, planejar o seu dinheiro, você tem uma verba que todo mês você pode gastar ela sem dor na consciência. Sem dor na consciência. Ótima palavra colocada. Tá. Então, eu estava dando exemplos disso. Por exemplo, você quer um relógio novo. Está dentro do teu orçamento de fazer aquilo ali, você vai comprar sem dó. Mas muita gente vai lá e compra o relógio pela vontade de comprar o relógio e ela não tinha aquela verba para aquilo. Aí gera ela assim, putz, eu não devia ter feito isso. Tá. Agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar juros sobre isso. Então eu empurro essa dívidazinha para frente. Nesse aspecto aí, mas eu só queria voltar ainda sobre o Guarani. Como é que é o negócio? Já encerrou a conversa do Guarani? Não, mas é porque assim, por erros administrativos, não só o Guarani, como você falou, Sim, vários outros clubes. Né? Infelizmente, os clubes não são lidados como empresa, como um país também deveria ser. É uma empresa. A empresa é feita para quê? Para dar lucro. Para dar lucro. Se não está dando lucro, tem que mexer. Tem que administrar, tem que planejar. Tem dívida, sim. Várias empresas têm dívida, mas como você renegocia essa dívida de uma maneira que você vai ter resultado? Tá, então vamos imaginar aqui, alguém que está nos acompanhando, né? E ele tem que adequar, sobretudo quem é assalariado, que sabe quanto ganha. Sim. Porque, às vezes, o PJ, às vezes o executivo de uma empresa que depende de resultado, não sabe exatamente quanto que vai ganhar. Um mês ganha mais, outro mês ganha menos e tal. Mas vamos imaginar que ele pegue o menor salário que eventualmente ele poderia receber. Sim. A partir daí ele tem que reunir o pessoal da família, sentar e colocar no papel o que é prioritário, o que não é prioritário. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida. E principalmente assim, saber onde você gasta o dinheiro. Toda vez que a gente vai fazer uma análise financeira de alguém, chega e pergunta assim, tá bom, aonde você gasta o seu dinheiro? A pessoa não sabe. A maioria, 99% da população, não sabe aonde vai o dinheiro. Eu confesso a você que também não sei. Tá vendo? Só que aí, em alguns casos, a pessoa tem um rendimento maior. Então, tudo bem dela não saber onde está indo, porque ela está ganhando bem para os gastos dela. Só que uma hora, de repente... Eu conheço médicos que ganham 50, 70 mil e estão passando necessidade. E aí? Não é uma realidade, quando as pessoas vão melhorando de vida, elas começam a ganhar mais, no entanto, o consumo também vai aumentando, porque tem gente que fala assim, mas fulano ganha 80 mil por mês e como é que pode ter dificuldade? Se ele ganhasse 5 mil por mês e no mês seguinte passasse a ganhar 80, então a situação seria diferente. Acontece que esse 80 é uma linha ascendente. Sim. Na mesma proporção, as despesas vão acompanhando também. Porque ele quer.
É, porque ele não administra. Porque o restaurante que ele ia antes, era o que ele gostava, custava R$50. Aí ele vai no e de agora 500. ele ganha 80, ele pode ir no de 500. Entendi. Entende? É uma... Mas não é uma coisa natural da vida? Não deveria ser, se ele está pensando num futuro lá na frente. 95% dos americanos se aposentam com menos dinheiro do que eles precisam para viver. Isso dos americanos, lá nos Estados Unidos. Aqui o índice é maior ainda. Então, assim, você vai saber que uma pessoa vai se aposentar, se ela não tiver uma previdência fora do normal, ela vai se aposentar com menos dinheiro do que ela precisa viver. Agora, como que a pessoa sabe que está na trilha certa, obedecendo os conceitos de gasto, de ganho, de consumo? Como é que ela sabe? Não, eu estou certo, eu estou ouvindo aí o Leandro falar, mas eu estou certinho. Como é que ela sabe? É uma regra muito fácil. Medir, monitorar e ajustar. Só isso. Como é que eu vou? Primeiramente, você tem que saber quanto você gasta, quanto você ganha. Você falou de PJ, você falou de empresários. Sim, mas ele tem uma ideia do ganho dele. Sim. Ou deveria fazer uma... Se ele é empresário, retirada de salário, como fosse para ele. Mas mede, sempre monitorando os gastos, porque tem gastos que são variáveis. Se você tiver mais gente na tua casa tomando banho, o gasto de conta de luz ou gás pode subir. Vai aumentar. Você monitorando e vai ajustando. Mas como você falou, pessoas, principalmente assalariados, deviam ser as pessoas que mais deveriam saber planejar o ano. Sim, porque já sabe o quanto tem. Acabou. É só ele viver dentro do orçamento dele. Só que acontece algumas coisas que, por exemplo, assim, eu já tive casos de amigos da filha pedir para comer uma pizza e ele, mesmo estando muito negativo no cheque especial, ele foi lá e foi comer, porque ele não sabe dizer não para a filha dele. Você falou uma palavrinha mágica. Eu costumo dizer, pela própria experiência de vida, que nós passamos a ter alguma coisa, digamos, patrimonial, alguma coisa financeira na vida a partir do instante que você aprende a falar não. Uau! E é duro falar não, hein? Essa foi a melhor palavra que a gente pode usar aqui. O dizer não. Pode me contratar. Obrigado. Vou lá para fazer a palestra junto com você. Vamos. Tá vendo que essa aí tá melhorando já para mim aqui essa entrevista. Mas é a realidade. É duro falar não, hein? É duro. E ele chegar para a filha dele e falar não, ele se sente o quê? Um pai incapaz? Pode ser alguma coisa assim. É mais um lado emocional não, do eu vou que me real. Sacrificar, mas eu não posso deixar meu filho passar necessidade. Mas por que não pode? Mas uma pizza não é necessidade. Não é necessidade, né? Mas, aliás, é uma coisa interessante. Se a gente olhar pelo ponto de vista da humanidade hoje, e também voltando lá atrás nos conselhos do velho e querido pai, ele falava: filho, quanto menos você comer, mais saúde você vai ter. E é uma realidade hoje. É uma realidade. Você é rico? Sou. Oh, que beleza. Então depois a gente vai conversar um pouquinho como é que ele chegou nessa dinheirama toda que ele tem, porque eu ouvi falar numa conversa daqui a pouco, o que ele perdeu por um negócio aí, só o que ele perdeu já dava bom para mim aqui. Experiência de sucesso, nome diferente de uma empresa, né? Porque tudo que a gente faz é isso, é ter uma experiência. E principalmente de sucesso. Muito bem. Bom, a gente, claro que eu brinquei aqui na saída, né? Você chegou no patamar financeiro que você chegou exatamente fazendo uso desses seus nortes, desses seus conceitos, né? Não tem aqui um segredo efetivo. Há um conjunto de conceitos, né? Com certeza é um conjunto. Tá. Mas o principal foi que eu aprendi algo e eu apliquei o que eu aprendi. Sim, sim. Porque muita gente aprende e guarda na gaveta quando chega em casa. Muito bem. Bom, nós vamos ter um evento, né? No final de semana agora. Sim, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, domingo, é o dia todo, não? Dia todo, é intenso, das 9 da manhã às 10 da noite. Das 9 da manhã às 10 da intenso. noite, com coffee break, com tudo, não? Tem intervalos. Tem intervalo, mas onde vai ser? Vai ser no Dom Pedro Expo. Ah, tá. Estamos vendo aí, tá o endereço aí já, né? Na tela, no rodapé. Sim. E tal. E quem são os palestrantes? O palestrante principal chama-se Doug Nelson. Doug Nelson. Douglas Nelson, o nome dele. É um multimilionário dos Estados Unidos que aprendeu e hoje viaja o mundo fazendo esse tipo de treinamento. Ele não dá só no Brasil, mas daqui ele vai para Japão, depois ele passa para Polônia e ele ensina esse mesmo treinamento, tudo ele faz em inglês. Então o treinamento é em inglês com tradução simultânea, todo mundo tem o
aparelhinho simultânea. Você que faz a tradução, não? Não. Eu sei traduzir, mas é uma técnica. É uma técnica, exatamente. Não basta saber inglês, tem que saber a técnica de tradução. Exatamente. E a gente tem, graças a Deus, os melhores ali fazendo isso. Muito legal. E são 3 dias intensos, que as pessoas vão aprender tudo como ele aprendeu, porque é a mesma escola. Ele foi no treinamento, ele aprendeu como ensinar, e hoje ele ensina as pessoas no mundo inteiro a fazer isso. Muito interessante. E as pessoas, pelo endereço que apareceu ali, pode pegar o ingresso, comprar o ingresso, tudo pelo endereço que está ali. Sem dúvida. Muito bem. E se você tiver interesse, a gente pode fazer um sorteio. É que aqui a gente tem que ter uma série de outras coisas. Hoje, para você fazer qualquer sorteio de televisão, verdade, é uma burocracia tão grande, cara. É uma burocracia muito grande. Antigamente, não, a gente sorteava muita coisa, o que queria a todo momento, mas infelizmente a gente não pode fazer isso aí agora. Mas vamos lá. E esse treinamento, não sei se... Esse treinamento que ele faz é aquela história do potinho, de você ter um potinho para cada coisa. É isso, não? Exatamente. Então, uma das partes é que durante o treinamento, as pessoas que forem, você que for, você vai aprender a como gerenciar o seu dinheiro. A maneira mais simples de gerenciar o seu dinheiro que existe no mundo. E a gente fala que é em potes. São 6 potes diferentes, onde você tem a tua conta da necessidade, vou falar de uma delas, que é os teus gastos do dia a dia. Tá. Luz, gás, transporte, alimentação, roupa, moradia, tá ali. E aí você vai pegar tudo que você ganha, essa porcentagem, vamos dizer, 55%, para que você tenha uma vida de abundância no futuro, você tem que viver com 55% do que você ganha. Tá. Tem que sobrar 45%. Esses 45, aí você vai dividir em outros potinhos. Um deles é o que as pessoas mais gostam, que é o de diversão. Diversão. Ou seja, 10% de tudo que você ganhar, você vai gastar ele sem remorso depois. Sem remorso. Vai ser aquela pizza, vai ser o barzinho, vai ser aquele passeio num parque, o que quer que você queira fazer. Você vai ter o pote de investimento, o pote de educação, porque você mesmo falou que a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo, exatamente. De alguma maneira. Então, você divide ele nos 6 potes e aquelas pessoas que põem em prática isso, um deles chama-se de liberdade financeira. É aquele investimento que você vai fazer todo mês para que num futuro você tenha rendimento desse dinheiro sem ter que estar trabalhando. Muito bem. Porque o cara que está esperando a aposentadoria, ainda mais com as mudanças que podem vir ou não, vai passar por muita dificuldade. Já que você falou de aprendizado, eu vou repetir o que eu já disse hoje, inclusive, para uma pessoa. Na vida a gente tem poucos dias de professor e todos os demais de aluno, que a gente tem que ficar aprendendo realmente a vida inteira. Leandro Marcondes, quem chega mais ao sucesso, sua mulher ou homem? Financeiro. Uma boa pergunta. Tem mais mulher no mundo, hein, do que homem. Não sei se te ajudou aí. É uma dica. Eu sei assim, por dados estatísticos, a gente trabalha no nosso evento 60-40. Mas chegar ao sucesso, aí depende, porque, por exemplo, como é que você vai julgar, no meu caso, o meu sucesso ou o sucesso do casal? Nós chegamos juntos. Entendi. Eu só consegui também, eu tenho 2 filhos, o terceiro está a caminho, e quando ela precisa ficar com as crianças, é o que eu vou. Vamos dizer, eu vou à caça. Tá. Se eu não tenho o suporte dela, essa caça não é boa. Tá, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas as feministas vão ficar muito bravas comigo, né? Porque eu falo que a mulher, ao menos, tem uma chance maior que o homem de casar com um homem rico, né? Isso é uma bobagem. Pelo amor de Deus, brincadeira, ponto aí e tal, né? Mas às vezes a gente fala isso aí em tom de brincadeira. Uma das coisas que acontece, às vezes, assim, principalmente aqui no Brasil, por questão de segurança e tudo mais, as pessoas têm receio de dizer que estão tendo sucesso. Você deve ter amigos que estão bem, você chega pro cara e fala, oi, e aí, João, tudo bem? Você tá bem? Aí ele, que nada, cara, tá uma porcaria. Tá? E tu sabe que o cara tá bem. E ele tá medo do quê? Que você vai lá pedir dinheiro emprestado pra ele. Que coisa, hein? Isso é demais. Por outro lado também, isso é o aspecto financeiro que é o que mais lhe toca, né? E, sobretudo sobre as palestras que você faz e tal. Mas existe o outro lado, que é o aspecto da emoção, do relacionamento. É insuportável você ligar para uma pessoa e falar, e aí, tudo bem? Ih, que bem nada. Quer dizer, as pessoas que todo momento ficam reclamando da vida, os telefonemas vão rareando, né? Cada vez menos você liga, né? Sem dúvida. E não é só, a gente não fala só em sucesso financeiro. Apesar do assunto ser isso, porque estudos mostram que os 2 principais motivos de briga em casamento
é dinheiro e filho. Dinheiro e filho. Dinheiro e filhos, que gera problema no casamento. Então, assim, como é que você lida com essas situações? E não é, assim, tem vários milionários infelizes. Você deve conhecer alguns que as pessoas não são felizes. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade, mas a falta dele também causa muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas eu costumo dizer o seguinte também, né? Isso aí, por vezes, as pessoas falam, fulano de tal, milionário. Mas você vê os problemas que tem, mas problema todo mundo tem, entendeu? Mas eu costumo dizer, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que eu ainda vou defender uma tese, eu estou preparando isso devagarinho. Eu vou chegar à conclusão que milionário e pobre é tudo igual. Ué, mas somos. Não. Todos. Mas sob o ponto de vista prático. Por exemplo, o pobre e o rico. 1/3 do dia ele é rico. E o rico, 1/3 do dia é pobre. Por quê? Nós não dormimos 8 horas? 1/3. Dormindo, o rico é igual ao pobre, o pobre é igual ao rico. Dormindo. Não importa o lugar que você vai dormir. Mas na hora que você pegou no sono, você está dormindo. Então, quer dizer, já tem aí 30% eles têm alguma coisa em comum. Claro que isso aí é uma brincadeira, né? Essa é uma grande vantagem, às vezes, quando você tem um negócio que te gera uma renda passiva, é que você ganha enquanto dorme. Tem isso também. Isso é uma vantagem. Agora, vamos lá. O dinheiro plástico, o cartão de crédito. E tem gente que tem vários. Como se houvesse necessidade. Isso eu não sei como é que as empresas aí, né? Como é que essas empresas que investem em publicidade estão acompanhando, se estiverem acompanhando, estão vendo como é que está sendo essa entrevista. Como é que pode? O cara está colocando alguém lá para não gastar, nós precisamos fazer que a pessoa comprar para movimentar o país e tal, não sei o quê. Mas cada um tem que cuidar do seu terreno, do seu quadrado, tá certo? Como é que é visto por vocês o cartão de crédito? Se não souber usar, não use. Dessa maneira. A gente ensina no nosso treinamento que você tem que aprender a administrar o teu dinheiro. Cartão de crédito é bom para milhas, vamos dizer assim. Pois é. Para você viajar, você usa o cartão. Mas se você não tem o dinheiro para pagar ele no final do mês, ele vai ser uma das maiores dores de cabeça que você tem. Mas vamos pensar, se a pessoa tiver condição e estiver gastando dentro dos limites, é melhor colocar tudo no cartão de crédito? Eu prefiro. Por causa de milhas? Sim. Mesmo que dê respeito, você vai lá... E não só milhas, tem a outra segurança também. Por exemplo, se você compra uma passagem aérea, um exemplo, e a empresa quebra, se você comprou no cartão de débito, provavelmente você não recebe esse dinheiro, você vai ter que entrar com ação. Se você comprou no cartão de crédito, a empresa de cartão de crédito é que deu o crédito para comprar a passagem. Então você tem uma chance muito maior do recebimento desse dinheiro. Então, porque eu tenho o hábito, muitas pessoas têm esse hábito de passar tudo no cartão. Tudo. Hoje em dia você... Tem uma brincadeira que eu vou falar aqui, mas é uma verdade. Você anda só com o dinheiro indo ladrão na hora, né? Que pegou, toca, acabou. Você não pode andar com dinheiro mais hoje. Não. Nós estamos numa situação onde eu já cheguei a ter receio de, mesmo no entorno da televisão, nós estamos localizados num bairro central de Campinas, digamos assim, mesmo no entorno, dá receio de você andar com o celular, alguma coisa, infelizmente. Sim. Mas eu tenho colocado tudo no cartão, não só pelo aspecto da segurança, mas também pelo aspecto das milhas, que você... Às vezes vai comprar um negócio, deu R$30. Quanto deu de milha? Deu 30 centímetros de avião. Você andou 30 centímetros a mais de avião. Tem várias maneiras de milhas, não só avião, tem outros prêmios que você pode tirar, mas o principal é uma segurança que você tem de não andar com dinheiro. Se você souber aplicar esse dinheiro, se teu dinheiro está aplicado, teoricamente você ganhou 30 dias sem ter que pagar aquilo que você comprou. Se você tem dinheiro aplicado, está rendendo juros enquanto você ainda vai pagar. Sem dúvida. Então, assim, são vários fatores, mas voltamos a um ponto. Não é o que você está fazendo ali, é como você planeja isso. Muito bem. Leandro, eu vou dar um recadinho aqui e quero que você me diga na sequência, mesmo as pessoas que acompanham as palestras, os seus cursos e que estão dispostas a fazer exatamente o que você nos passou agora, elas ainda correm alguns riscos de errar em alguns pontos. Eu queria que você enumerasse para mim quais são os pontos perigosos que as pessoas podem, de repente, incorrer em erros, tá bom? Eu estou disposto a fazer tudo o que você falou, vou fazer, reúno a família, pego, coloco tudo. Onde eu posso errar? Ótima pergunta. O que acontece? Você vai sentar, você está falando, vai sentar com a família e vai reunir. São pessoas. Sim. Pessoas cometem erros. Sim. Será que todo mundo vai seguir o modelo?
Será que todo mundo vai executar o que vocês vão planejar? Porque tem uma frase que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Você está com o teu grupo ali, com a tua família, você fez, e daqui a pouco eles vão com os amigos. Filhos vão com os amigos. Sim. Os pais dos amigos não fazem a mesma coisa que você. E pode gerar neles uma coisa assim, mas, pô, o pai do João não faz isso, por que eu tenho que fazer? E aí ele vai querer te questionar, e se você não conseguir fazer com que ele continue fazendo aquilo, ele não chega no resultado. Entendi. Então, as pessoas não fracassam, elas desistem. Entendi. Precisa ter um líder ali para poder a todo momento ficar cobrando. Não diria nem cobrando, mas chamando. Administrando. E mostrando a importância. Se os nossos filhos entenderem a importância de economizar, que seja 10% do que eles ganham desde o dia 1 que eles começam a trabalhar, quanto seria isso aos 65 anos de idade? Muito bem. Agora a pergunta mais difícil de ser respondida, eu deixei mais ou menos para o final do programa, faltando aí uns 7 minutos e tal. Vamos lá. E quando a pessoa chega à conclusão de que o que ela ganha não dá nem para a necessidade dela, o que ela tem que fazer? Eu sei que parece, né? Principalmente as pessoas falam assim, mas ele não vive essa realidade. Ele é um milionário, foi lá dar uma Exatamente. entrevista na televisão e tal. É fácil hoje, né? Eu estava falando isso na hora do almoço mesmo, é fácil hoje. Mas há 4 anos lá atrás, quando eu estava cheio de problemas, cheio de dívida e que ligava para as pessoas, pedia dinheiro emprestado e ninguém queria, nem banco me emprestava mais dinheiro, ninguém. Hoje eles estão atrás de você. Exato, né? Fica nota toda hora, né? Marcar reuniãozinha e tudo mais. Exatamente. Então, assim, o que é naquele momento ali? Você vai ter que buscar meios de ganhar mais dinheiro, não tem jeito. Ou de economizar onde você gasta. Tá. Eu ganho um salário mínimo e eu moro... Vai ter que mudar alguma coisa. A primeira coisa que a pessoa precisa entender, a gente está falando aqui sobre o sucesso, as pessoas de sucesso, todas as pessoas de sucesso entenderam o que o teu pai te ensinou. Sim. Só isso. Você controlar a conta do que entra. Entra e sai. Do que Entrada sai. e saída. Se as pessoas começarem a fazer isso e ver que está entrando é menos do que sai, tem coisa errada. você tem que ajustar. Eu concordo Difícil, muito. porém, tem que ser feito. Não, eu concordo muito, muito com você. Embora nós estejamos vivendo hoje num país muito complicado, com muita dificuldade, mas toda vez que a gente fala de sucesso, interessante, não é a primeira vez que eu converso com pessoas esclarecidas e que têm o domínio dessa matéria, se não, não na televisão, mas em outros canais de comunicação, rádio, por exemplo. O ponto nevrálgico de vocês é o gasto. Então, o segredo do sucesso não está em ganhar mais, está em gastar menos. Quase isso. Ufa, então não acertei, já perdi o emprego, já ia Quase fazer lá uma isso. palestra Mas com o você. que acontece tem muita gente que adora ganhar um monte, mas o gasto é muito alto. É o lucro que você tem. Se você é funcionário, você tem salário, você tem despesas. É o que sobra. Tem muita gente que fica focando em ganhar muito. Só que para ganhar muito, devido ao que ela faz, ela tem que investir muito. Entendi. Não adianta você faturar 10 milhões por ano e gastar 11. Porque se você for um cara que faturou 100 mil e gastou 10, você é muito mais rico do que o outro. Essa afirmação que eu vou fazer para você é uma afirmação de pessoas que querem sempre dar um jeitinho, por exemplo, quando se fala quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro? Não concordo. Não. Então é pessoas que sempre querem dar um jeitinho. Não existe maneira de se ganhar dinheiro sem trabalhar. Muito bem. Sem muito trabalho. Muito trabalho. A diferença é muito trabalho e de uma maneira inteligente. Muito bem. E me explica, e para quem está nos acompanhando também, porque nós tivemos, com essa crise toda de desemprego, muitas pessoas empreendendo. Sim. Ou algo grande, grandioso, ou algo menor, mas pelo menos empreendendo. É importante separar a empresa da vida pessoal? Exatamente. Principalmente assim, se ele é dono, pode ser de uma pequena empresa. Quanto é a retirada dele nessa Quanto empresa? é o prolabore? Porque o que as pessoas fazem normalmente é assim, esse mês eu ganho 10, esse mês eu ganho 5, outro mês eu ganho 30. Você vai ficar bem difícil você controlar o teu planejamento financeiro. Porque no mês que você ganhou 30, né, num setor que tem muito disso, você é corretor de imóveis. Eles dão uma paulada, vende um monte, ganha um monte de dinheiro, aí fica 3, 4, 5 meses sem ganhar dinheiro. Se ele não souber planejar os gastos mensais dele e calcular... Infelizmente, no Brasil não tem essa cultura de
planejar um ano. Você fez isso logo no início aqui. Você fez um cálculo falando anual. Ah, eu faço tudo anual. Então, mas a maioria das pessoas calculam mensal. É o quanto eu gasto por mês. Não. Qual é o seu gasto que você tem por um ano? Sim. E aí você vai começar a entender. E aí você consegue planejar isso. Não é só aquele mês. Então, você vê muita gente fazendo isso. Empresários que ganham com variação, porém eles têm problemas porque um mês tira muito, gastou aquele muito e não economizou para o mês seguinte. E me fala, quem está enrolado com o cartão de crédito, embora agora, acho que a lei mudou, né? O cartão de crédito, você está morando em Londres, não sei se você está sabendo aqui, porque agora, antigamente você ia comprando, você ia pagando o mínimo, ia pagando, agora não pode mais, você paga o mínimo uma vez, depois você tem que pagar ou você não vai ter mais o cartão. O que, aliás, me parece uma medida extremamente acertada, se o povo não tem por si só a condição de se policiar, que o governo intervenha, né, para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Para aprender. Mas quem está enrolado no cartão de crédito? Tem que procurar fazer uma negociação, dividir, pagar? E primeiro fazer um estudo dos seus gastos. Porque da onde veio todo aquele gasto ali? Foi uma necessidade ou foi gastos com coisas desnecessárias? Porque enquanto você não aprender enquanto a pessoa não tiver consciência que ela tem algum problema com relação ao dinheiro, porque muita gente tem. Sim. Tem gente que acha que dinheiro é sujo, tem gente que tem, né, problemas mesmo de ganhar muito dinheiro. Então, a partir do momento em que você planeja, e aí num cartão de crédito desse, cara, é ligar e negociar com os caras. Tá. Mas pagar o que você pode, porque tu ligar para os caras, negociar um valor que você já não vai ter dinheiro para pagar. Muito bem. Olha, eu com toda certeza vou sair daqui, vou ligar para meus filhos, esposa, temos reunião hoje à noite em casa para conversar sobre as despesas, porque é importante demais. Não, mas gente, nós gastamos tanta coisa por vezes que nem sabemos e não sabe para que serve. Exatamente isso. E envolver a família. Eu tive um amigo que fez isso e ele teve grande resultado. A família tem que fazer parte das finanças. Mesmo que só você seja a pessoa que está ganhando dinheiro, mas eles estão gastando, não estão? Então eles são parte essencial desse processo de crescimento. E já deixar claro para os filhos que não vou cobrar para morar em casa, nada disso, tá certo? É só ter um cuidado. Bom, Leandro Marcondes, olha, uma delícia falar com você. A gente colocou novamente o endereço direitinho para que as pessoas possam entrar em contato. Parabéns pelo seu sucesso. Em 4 anos você, né? Mudou. Completamente. Tomara que você, a cada 4 anos, você cresça mais, que dê tudo certo. Muito obrigado. E será sempre muito bem-vindo aqui. Sucesso no teu evento, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Olha, valeu demais. Valeu demais. Leandro Marcondes, CEO da empresa Experiência de Sucesso, me deu uma entrevista muito gostosa aqui. É bom falar de dinheiro, né? Sobretudo quando a gente começa a ter a expectativa de que as coisas vão melhorar. Tomara melhore para todos nós, tá certo? Não se esqueça que eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. E hoje tem Libertadores, hoje tem Sul-Americana, tem Ponte Preta jogando em Recife, enfim, muita coisa pra gente falar aqui, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte. Tchau. Foi ótimo, viu? Muito bem.